Um mecânico sem teto salvou uma milionária de um ataque cardíaco na estrada, mas ele jamais imaginaria o que o destino lhe reservava. Às vezes, um único momento pode reescrever o destino de duas vidas para sempre. O sol começava a se pôr sobre a cidade quando Rafael Silva, de 32 anos, caminhava pela avenida principal com suas mãos ainda sujas de graxa. Mas um dia de trabalho informal na oficina do seu Joaquim havia chegado ao fim e os R$ 50 no bolso representavam sua única fonte de renda. Há 3 meses vivendo nas ruas, após perder o emprego fixo e não conseguir pagar o aluguel, Rafael mantinha a dignidade, trabalhando como podia, dormindo em abrigos quando havia vaga ou embaixo de marquises quando não havia. Seus passos ecoavam no asfalto enquanto pensava onde passaria mais uma noite. A mochila desgastada nas costas carregava todos os seus pertences. Algumas roupas, uma foto da família que não via há anos e um pequeno crucifixo que sua mãe lhe dera antes de morrer. Rafael nunca perdeu a fé, mesmo quando a vida parecia ter perdido a fé nele. De repente, gritos desesperados cortaram o ar da tarde. Sem hesitar, Rafael correu na direção do som, seus tênis gastos batendo forte no pavimento. A cena que encontrou o deixou paralisado por uma fração de segundo. Uma Ferrari vermelha estava parada de forma irregular na pista, com a porta entreaberta e uma mulher desmaiada ao volante. Aproximando-se rapidamente, Rafael viu que se tratava de uma jovem de aproximadamente 30 anos, usando um elegante vestido roxo justo. Sua pele estava pálida e ela não respondia aos chamados das pessoas que se aglomeravam ao redor do carro, todas hesitantes em agir. Rafael percebeu imediatamente que a situação era crítica. A mulher não estava respirando adequadamente. Sem pensar 2 vezes no contraste entre sua aparência humilde e o luxo que a rodeava, Rafael abriu completamente a porta do carro. Com cuidado, mas com urgência, retirou a mulher do banco do motorista e a deitou no chão. Suas mãos, calejadas pelo trabalho pesado, posicionaram-se sobre o peito dela enquanto sua mente acessava conhecimentos de primeiros socorros que aprendera anos atrás quando ainda trabalhava em uma fábrica. As compressões começaram de forma ritmada e precisa. Rafael ignorou completamente os murmúrios da multidão que crescia ao redor, alguns questionando se um homem em sua condição deveria estar tocando em alguém claramente de classe social elevada. Ele estava focado apenas em uma coisa: salvar uma vida. Após 2 minutos que pareceram eternos, a mulher tossiu e seus olhos se abriram lentamente. Rafael sentiu um alívio imenso inundar seu peito enquanto ela recuperava gradualmente a consciência. Os olhos dela, de um verde profundo, encontraram os dele por um instante antes que a ambulância, chamada por alguém da multidão, chegasse ao local. Enquanto os paramédicos assumiam o atendimento, Rafael discretamente se afastou da cena. Não era seu costume buscar reconhecimento por fazer o que considerava certo. Para ele, ajudar alguém em necessidade era simplesmente uma questão de humanidade, independentemente de quem fosse a pessoa ou de sua própria situação. A mulher, que mais tarde ele descobriria se chamar Helena Monteiro, foi levada ao hospital para exames mais detalhados. Rafael, por sua vez, continuou seu caminho pela cidade sem saber que aqueles poucos minutos de coragem e compaixão estavam prestes a transformar sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. Naquela noite, enquanto se acomodava em um banco de praça com sua mochila como travesseiro, Rafael olhou para as estrelas e agradeceu por ter estado no lugar certo, na hora certa. Ele não tinha ideia de que Helena Monteiro passaria os próximos dias procurando desesperadamente pelo homem que salvou sua vida, determinada a encontrá-lo e retribuir o gesto heróico que mudou tudo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade.
Adoramos saber como nossa história viaja pelo mundo. Helena Monteiro acordou no hospital particular mais caro da cidade, com uma sensação estranha no peito. Não era apenas o desconforto físico do episódio cardíaco que sofrera, mas algo muito mais profundo que a inquietava. As imagens daqueles momentos antes de perder a consciência voltavam em flashes. Mãos calejadas sobre seu peito, olhos gentis, cheios de determinação e a sensação de segurança mesmo no momento mais vulnerável de sua vida. Os médicos explicaram que ela havia sofrido uma arritmia cardíaca severa, possivelmente causada pelo estresse extremo dos últimos meses dirigindo os negócios da família. Se não fosse pela intervenção rápida de alguém que sabia o que estava fazendo, as consequências poderiam ter sido fatais. Helena sabia exatamente quem era esse alguém, mas não sabia praticamente nada sobre ele, além da imagem gravada em sua memória. Durante os 3 dias de internação, Helena não conseguia parar de pensar no homem que a salvou. Sua aparência simples, as roupas desgastadas, as mãos que claramente conheciam o trabalho pesado, tudo indicava que ele não vivia nas mesmas condições privilegiadas que ela. Isso tornava seu gesto ainda mais impressionante aos olhos dela, pois ele não hesitou nem por um segundo em ajudar uma completa estranha. Assim que recebeu alta médica, Helena iniciou uma busca meticulosa. Primeiro, retornou ao local do incidente e conversou com comerciantes da região. Descobriu que algumas pessoas haviam visto o homem caminhando pela área regularmente, sempre no final da tarde, aparentemente voltando de algum trabalho. Um vendedor de jornal mencionou tê-lo visto algumas vezes comprando pão em uma padaria próxima. Helena visitou a padaria e conversou com os funcionários. Dona Maria, a atendente mais antiga, reconheceu a descrição imediatamente. Contou que Rafael aparecia ocasionalmente para comprar pão francês com os trocados que conseguia, sempre educado e respeitoso, mas visivelmente em dificuldades financeiras. Ela mencionou que ele às vezes perguntava sobre oportunidades de trabalho na região. Essa informação levou Helena a investigar as oficinas mecânicas do bairro. Na terceira que visitou, encontrou seu Joaquim, o proprietário que contratava Rafael para serviços eventuais. O homem idoso ficou surpreso com a visita de uma mulher elegante perguntando sobre Rafael, mas confirmou que ele era um trabalhador honesto e habilidoso, mesmo vivendo em circunstâncias difíceis. Seu Joaquim revelou que Rafael havia perdido o emprego fixo alguns meses atrás, quando a metalúrgica onde trabalhava fechou. Desde então, ele sobrevivia fazendo bicos na oficina, sempre chegando cedo e trabalhando com dedicação, mesmo ganhando muito pouco. O mecânico mais velho também mencionou que Rafael ocasionalmente dormia em abrigos da cidade quando conseguia vaga. Armada com essas informações, Helena decidiu visitar os principais abrigos da região. No terceiro abrigo que visitou, a assistente social reconheceu a descrição de Rafael. Ela confirmou que ele era um dos moradores temporários mais respeitados, sempre ajudando na limpeza e na organização sem ser solicitado, e que tinha o hábito de compartilhar comida com outros moradores em situação ainda mais precária. A assistente social explicou que Rafael estava passando por um período particularmente difícil, mas mantinha uma atitude positiva e nunca se envolvia em confusões. Ela mencionou que ele havia comentado sobre ter estudado técnicas de primeiros socorros anos atrás, quando ainda tinha um emprego estável, e que sempre se oferecia para ajudar em emergências no abrigo. Essa informação confirmou para Helena que o homem que a salvou não apenas tinha conhecimento médico básico, mas também um caráter genuinamente altruísta. Ela se sentiu ainda mais determinada a encontrá-lo, não apenas para agradecer, mas porque algo dentro dela dizia que precisava conhecer melhor essa pessoa extraordinária. Helena deixou seu número de telefone em todos os lugares onde esteve, pedindo que entrassem em contato se Rafael aparecesse.
Também instruiu seu motorista particular a dirigir pela região todos os dias no final da tarde, esperando encontrá-lo caminhando pelas ruas. Enquanto isso, Rafael continuava sua rotina sem saber que estava sendo procurado. Trabalhava na oficina durante o dia, caminhava pelas ruas no final da tarde e passava as noites onde conseguia abrigo. A vida seguia seu curso difícil, mas ele mantinha a esperança de que dias melhores viriam, sem imaginar que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Uma semana após o incidente, Rafael caminhava pela mesma avenida onde tudo aconteceu, voltando de mais um dia de trabalho na oficina. O sol se punha com a mesma intensidade daquela tarde que mudou tudo, mas para ele, a vida continuava seguindo o mesmo padrão difícil de sempre. R$ 50 no bolso, a mochila nas costas e a incerteza sobre onde passaria a noite. Estava tão absorto em seus pensamentos que quase não notou o carro preto que diminuiu a velocidade ao seu lado. Quando finalmente olhou, viu uma mulher elegante saindo do banco traseiro de um veículo de luxo. Por um momento, não a reconheceu. Estava muito diferente daquela figura pálida e vulnerável que havia socorrido dias atrás. Helena havia instruído seu motorista a percorrer aquela rota todos os dias, no horário que as testemunhas mencionaram, e finalmente sua persistência foi recompensada. Quando viu Rafael caminhando pela calçada, seu coração disparou. Era definitivamente ele. A mesma postura, os mesmos passos determinados, a mesma aura de dignidade, mesmo em circunstâncias adversas. Aproximando-se com cuidado para não assustá-lo, Helena chamou sua atenção. Rafael parou e a olhou com surpresa, levando alguns segundos para processar quem era aquela mulher. Quando finalmente a reconheceu, sua primeira preocupação foi saber como ela estava se sentindo e se havia se recuperado completamente do episódio cardíaco. Helena ficou tocada pela genuína preocupação em sua voz. Explicou que estava completamente bem graças à intervenção dele e que havia passado a semana toda procurando uma forma de agradecê-lo adequadamente. Rafael, desconfortável com a atenção, insistiu que havia feito apenas o que qualquer pessoa decente faria na mesma situação. A conversa que se seguiu revelou muito sobre ambos. Helena descobriu que Rafael era formado em mecânica industrial e tinha experiência em primeiros socorros devido a treinamentos obrigatórios em suas antigas funções. Ele havia trabalhado por anos em uma metalúrgica respeitada até a empresa fechar devido a problemas econômicos, deixando centenas de funcionários desempregados. Rafael, por sua vez, ficou impressionado com a simplicidade e humildade com que Helena tratava sua própria situação privilegiada. Ela falou sobre os negócios da família sem arrogância e demonstrou genuíno interesse em conhecer a história dele e entender as dificuldades que enfrentava. Helena mencionou que era proprietária de uma rede de oficinas especializadas em veículos de luxo, herdada de seu pai, que falecera 2 anos antes. Desde então, ela vinha tentando modernizar e expandir os negócios, mas admitiu que sentia falta de pessoas com conhecimento técnico real e, principalmente, com caráter sólido para ajudá-la nessa missão. A conversa fluiu naturalmente. E Helena percebeu que Rafael não apenas tinha competência técnica, mas também uma perspectiva de vida e uma integridade moral que raramente encontrava em seu círculo social. Rafael, por sua vez, ficou impressionado com a inteligência e determinação dela, qualidades que se tornavam ainda mais admiráveis, considerando os desafios que enfrentava dirigindo negócios em um mundo predominantemente masculino. Quando Helena ofereceu uma oportunidade de trabalho em uma de suas oficinas, Rafael inicialmente hesitou. Não queria que ela sentisse que precisava retribuir o favor e também temia que a diferença entre suas realidades pudesse criar problemas no ambiente de trabalho. Helena assegurou que sua oferta era baseada puramente em mérito e necessidade empresarial.
Para provar sua seriedade, Helena sugeriu que Rafael visitasse a oficina principal no dia seguinte para conhecer as instalações e conversar com o gerente técnico atual. Ela explicou que precisava de alguém com experiência para supervisionar a qualidade dos serviços e treinar outros mecânicos em técnicas mais avançadas. Rafael aceitou a oportunidade de pelo menos conhecer o local e entender melhor a proposta. Helena entregou a ele um cartão com o endereço e pediu que chegasse às 8 da manhã. Também insistiu em dar a ele dinheiro para uma refeição decente e uma noite em um hotel, mas Rafael educadamente recusou, dizendo que preferia manter sua dignidade e esperar para ver se realmente seria capaz de contribuir com o trabalho. Enquanto se despediam, ambos sentiram que aquele reencontro marcava o início de algo significativo. Helena retornou ao carro com a sensação de que havia encontrado não apenas a pessoa que salvou sua vida, mas alguém que poderia ajudá-la a construir algo importante. Rafael continuou sua caminhada com uma esperança renovada, pela primeira vez em meses vislumbrando a possibilidade de reconstruir sua vida. Rafael acordou antes do amanhecer naquela manhã especial. Seu corpo acostumado com horários rigorosos, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Havia passado a noite no abrigo, mas o sono fora irregular devido à mistura de ansiedade e expectativa que sentia sobre o dia que estava por vir. Tomou um banho demorado, cuidou da aparência o melhor que pôde e vestiu suas roupas mais apresentáveis. A oficina de Helena ficava em uma região nobre da cidade, bem diferente dos bairros onde Rafael estava acostumado a trabalhar. O contraste ficou ainda mais evidente quando ele chegou ao endereço e se deparou com uma estrutura moderna e impressionante, com equipamentos de última geração, visíveis através das amplas janelas de vidro. O gerente técnico, um homem de 50 anos chamado Carlos, recebeu Rafael com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Helena havia instruído que ele fosse tratado com respeito, mas Carlos não conseguia esconder sua perplexidade em ver alguém em condições tão humildes sendo considerado para uma posição importante na empresa. Durante o tour pela oficina, Rafael demonstrou conhecimento técnico impressionante. Identificou problemas em equipamentos que os outros mecânicos não haviam notado, sugeriu melhorias em processos e fez perguntas pertinentes sobre procedimentos e padrões de qualidade. Carlos gradualmente mudou sua postura, reconhecendo que estava diante de alguém com experiência real e competência técnica sólida. A verdadeira prova veio quando um cliente trouxe um Porsche com um problema elétrico complexo que havia frustrado 3 mecânicos diferentes. Carlos, meio brincando e meio testando, perguntou se Rafael gostaria de dar uma olhada. Em 40 minutos, Rafael havia identificado e solucionado o problema, explicando detalhadamente a causa e as medidas preventivas para evitar recorrências. Esse momento marcou uma virada na percepção de toda a equipe. Os mecânicos, inicialmente desconfiados da presença de alguém que claramente vinha de uma realidade muito diferente, começaram a fazer perguntas técnicas e a ouvir atentamente as explicações de Rafael. Sua abordagem respeitosa e didática conquistou até os mais resistentes. Helena chegou à oficina no meio da tarde e encontrou Rafael trabalhando em harmonia com a equipe, como se estivesse ali há anos. Carlos a procurou imediatamente para relatar que Rafael havia solucionado 3 problemas complexos em um dia, melhorado 2 processos de trabalho e demonstrado um nível de conhecimento técnico superior a qualquer pessoa que ele já havia visto. Durante uma conversa privada, Helena ofereceu formalmente a Rafael uma posição como supervisor técnico, com salário compatível com sua experiência e responsabilidades. Também mencionou que a empresa poderia ajudá-lo com um adiantamento para que conseguisse um lugar para morar até receber o primeiro salário. Rafael ficou emocionado, mas manteve a compostura. Aceitou a posição,
mas insistiu em trabalhar algumas semanas em período de experiência antes de discutir ajuda financeira adicional. Queria provar seu valor através do trabalho antes de aceitar qualquer assistência que pudesse ser vista como favor pessoal. Helena respeitou sua posição e ficou ainda mais impressionada com sua integridade. Estabeleceram que Rafael começaria oficialmente na segunda-feira seguinte e que ela, pessoalmente, o ajudaria a encontrar uma moradia adequada assim que ele se sentisse confortável para aceitar. Ao final do dia, quando Rafael se preparava para deixar a oficina, vários colegas se aproximaram para cumprimentá-lo e expressar satisfação em tê-lo na equipe. Carlos, que havia começado o dia cético, foi o mais enfático em dizer que a oficina precisava de alguém com o conhecimento e a atitude de Rafael. Caminhando de volta pela cidade naquela noite, Rafael sentia uma transformação acontecendo dentro dele. Não era apenas a perspectiva de ter um emprego estável novamente, mas a sensação de que sua vida havia recuperado propósito e dignidade. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu sonhar com um futuro melhor. Helena, por sua vez, retornou para casa com a certeza de que havia tomado uma das melhores decisões de sua vida empresarial. Não apenas encontrar um profissional competente, mas alguém cuja integridade e caráter poderiam elevar toda a cultura organizacional de suas empresas. Nas primeiras semanas como supervisor técnico, Rafael se dedicou intensamente a conhecer todos os aspectos da operação. Chegava sempre antes do horário e saía depois que todos os outros funcionários já haviam partido. Sua ética de trabalho impecável e conhecimento técnico profundo rapidamente o estabeleceram como uma figura respeitada e admirada na oficina. Helena observava essa transformação com satisfação crescente. Rafael não apenas cumpria suas responsabilidades técnicas com excelência, mas também demonstrava habilidades de liderança naturais. Os outros mecânicos começaram a procurá-lo espontaneamente para conselhos e esclarecimentos, e ele sempre respondia com paciência e disposição para ensinar. Um incidente particular selou a reputação de Rafael na empresa. Um cliente havia trazido uma Ferrari vintage para a restauração, um projeto que valia centenas de milhares de reais. Durante o processo, um dos mecânicos mais experientes cometeu um erro que poderia ter resultado em danos irreparáveis ao motor. Rafael identificou o problema antes que causasse prejuízos maiores e desenvolveu uma solução criativa que salvou o projeto. Carlos ficou tão impressionado que relatou o incidente diretamente para Helena, enfatizando não apenas a competência técnica de Rafael, mas também sua capacidade de manter a calma sob pressão e encontrar soluções inovadoras. Helena percebeu que havia encontrado mais do que um supervisor técnico. Havia encontrado alguém com potencial para crescer significativamente dentro da organização. Durante esse período, a relação profissional entre Helena e Rafael evoluiu para uma parceria baseada em respeito mútuo e confiança. Eles começaram a ter reuniões semanais onde discutiam não apenas questões operacionais, mas também estratégias para melhorar a qualidade dos serviços e expandir os negócios. Rafael contribuía com perspectivas práticas e conhecimento técnico profundo, enquanto Helena trazia visão estratégica e conhecimento do mercado de luxo. Juntos, desenvolveram propostas inovadoras para serviços especializados que poderiam diferenciar a empresa de seus concorrentes. Helena também notou mudanças sutis, mas significativas em Rafael. A confiança que havia sido abalada pelos meses de dificuldade começou a retornar. Ele se expressava com mais segurança nas reuniões, oferecia sugestões proativas e demonstrava um entusiasmo genuíno pelo trabalho que não tinha apenas a ver com gratidão, mas com paixão profissional real. Após o primeiro mês de trabalho, Helena abordou novamente a questão da moradia. Rafael havia estado dividindo um pequeno apartamento com 2 outros trabalhadores,
Uma situação que funcionava, mas não era ideal para alguém com suas responsabilidades crescentes. Helena ofereceu ajuda para encontrar um lugar próprio. Desta vez, não como favor, mas como investimento na estabilidade de um funcionário valioso. Rafael, sentindo-se mais seguro em sua posição e reconhecendo a praticidade da oferta, aceitou a ajuda. Helena o ajudou a encontrar um apartamento modesto, mas confortável perto da oficina, e a empresa forneceu um adiantamento que seria descontado gradualmente de seu salário ao longo dos meses seguintes. A mudança para seu próprio espaço marcou outro marco na reconstrução da vida de Rafael. Pela primeira vez em quase um ano, ele tinha privacidade, estabilidade e um lugar que podia chamar de lar. A primeira noite em seu apartamento foi emotiva. Ele passou um longo tempo olhando pela janela, refletindo sobre a jornada extraordinária que havia levado de dormir em abrigos a ter novamente um endereço próprio. Helena visitou o apartamento quando Rafael se mudou, não por obrigação, mas porque sentia genuíno interesse em seu bem-estar. Ela trouxe alguns itens básicos para a casa e ficou tocada pela gratidão simples e sincera dele. Naquele momento, ambos perceberam que sua relação havia evoluído além de empregador e funcionário. Havia uma amizade real se desenvolvendo. Durante essa visita, tiveram uma conversa longa sobre suas vidas pessoais. Rafael falou sobre sua família, os sonhos que havia perdido e depois recuperado e sua filosofia de vida baseada em trabalho honesto e ajuda ao próximo. Helena compartilhou suas próprias lutas, assumindo os negócios da família após a morte do pai, e como às vezes se sentia isolada por sua posição e responsabilidades. Essa conversa marcou o início de uma amizade profunda entre eles. Rafael ofereceu a Helena uma perspectiva de vida diferente, baseada em valores simples, mas sólidos, enquanto Helena apresentou a Rafael possibilidades de crescimento e realização que ele não havia considerado possíveis. 3 meses após começar na oficina, Rafael havia se tornado uma figura central não apenas na operação técnica, mas também na cultura da empresa. Sua abordagem respeitosa com clientes e colegas, combinada com sua competência técnica excepcional, estava gerando resultados tangíveis para o negócio. Os clientes começaram a solicitar especificamente que Rafael supervisionasse os serviços em seus veículos. Palavras como confiança e excelência se tornaram associadas ao seu nome, e a oficina começou a receber mais recomendações do que nunca. Helena percebeu que Rafael não era apenas um funcionário valioso, mas um diferencial competitivo real. Durante esse período, Rafael implementou vários procedimentos que melhoraram significativamente a eficiência e qualidade dos serviços. Desenvolveu um sistema de documentação detalhada para cada serviço realizado, criou protocolos de treinamento para novos funcionários e estabeleceu padrões de qualidade que elevaram o nível de toda a operação. Carlos, que inicialmente havia duvidado das capacidades de Rafael, tornou-se um de seus maiores defensores. Em reuniões com Helena, ele frequentemente mencionava como a presença de Rafael havia transformado a dinâmica da oficina, criando um ambiente de aprendizado contínuo e excelência operacional. Helena decidiu que era hora de reconhecer formalmente as contribuições de Rafael. Durante uma reunião com toda a equipe, ela anunciou sua promoção para gerente técnico geral, com responsabilidades expandidas, incluindo supervisão de qualidade em todas as unidades da rede. O anúncio foi recebido com aplausos entusiásticos de todos os colegas. A promoção veio acompanhada de um aumento salarial significativo e benefícios adicionais. Mais importante para Rafael, representava o reconhecimento de que seu valor para a empresa ia muito além de gratidão por um favor pessoal. Era baseado puramente em mérito e contribuição profissional. Com suas novas responsabilidades,
Rafael começou a viajar para outras unidades da rede, implementando os mesmos padrões de qualidade e excelência que havia estabelecido na oficina principal. Em cada local que visitava, deixava uma impressão duradoura nos funcionários e clientes, consolidando a reputação da empresa no mercado de serviços para veículos de luxo. Durante essas viagens, Rafael e Helena desenvolveram uma rotina de comunicação regular. Eles discutiam não apenas questões operacionais, mas também estratégias de longo prazo para a empresa. Helena começou a valorizar cada vez mais as perspectivas de Rafael, reconhecendo que sua experiência prática, combinada com sua integridade moral, ofereciam insights valiosos que outros executivos não conseguiam fornecer. Um momento particularmente significativo veio quando um grande cliente corporativo, impressionado com o nível de serviço recebido, ofereceu um contrato de manutenção para sua frota inteira de veículos executivos. O contrato representava a maior oportunidade de negócio na história da empresa e foi diretamente atribuído à reputação de excelência que Rafael havia ajudado a construir. Helena percebeu que Rafael havia se tornado muito mais do que um funcionário. Ele era um parceiro estratégico em sua visão para a empresa. Decidiu propor algo que havia estado considerando há semanas. Ofereceu a Rafael uma participação societária minoritária na empresa, reconhecendo sua contribuição fundamental para o crescimento e sucesso dos negócios. A proposta surpreendeu Rafael completamente. Ele nunca havia imaginado que poderia se tornar sócio de uma empresa, especialmente uma do calibre da rede de Helena. A oferta representava não apenas reconhecimento financeiro, mas validação de que havia reconstruído completamente sua vida profissional. Após considerar cuidadosamente a proposta, Rafael aceitou a participação societária. Helena organizou uma cerimônia simples, mas significativa para formalizar a parceria, com a presença de todos os funcionários principais. Foi um momento emocional para ambos, simbolizando não apenas sucesso profissional, mas a culminação de uma jornada extraordinária de reconstrução e crescimento. Carlos, que havia testemunhado toda a transformação de Rafael, fez um discurso emocionante durante a cerimônia, destacando como raramente havia visto alguém demonstrar tanta dedicação, integridade e competência em tão pouco tempo. Ele enfatizou que Rafael havia elevado não apenas os padrões técnicos da empresa, mas também sua cultura organizacional. Naquela noite, celebrando sua nova posição, Rafael refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. De morador de rua a sócio de uma empresa próspera em menos de 6 meses. Uma transformação que parecia impossível quando estava dormindo em abrigos e fazendo bicos para sobreviver. Com sua nova posição como sócio minoritário, Rafael enfrentou responsabilidades e desafios completamente diferentes. Não era mais apenas sobre competência técnica, mas sobre visão estratégica, tomada de decisões empresariais e liderança organizacional. Helena serviu como mentora nessa transição, compartilhando conhecimentos sobre gestão empresarial e navegação no mundo dos negócios. As primeiras semanas como sócio foram intensas. Rafael mergulhou nos aspectos financeiros e estratégicos da empresa, estudando relatórios, analisando tendências de mercado e participando de reuniões com contadores e advogados. Helena ficou impressionada com sua capacidade de absorver informações complexas e fazer perguntas pertinentes que demonstravam compreensão profunda dos negócios. Durante esse período de aprendizado, Rafael manteve seus pés no chão e nunca perdeu contato com o lado operacional da empresa. Continuava visitando as oficinas regularmente, conversando com mecânicos e clientes, mantendo-se conectado com a realidade prática que era a base de sua expertise. Um teste significativo da nova parceria veio quando um concorrente tentou atrair alguns dos melhores clientes da empresa, oferecendo preços substancialmente mais baixos.
Helena e Rafael trabalharam juntos para desenvolver uma estratégia de resposta que não comprometesse a margem de lucro nem a qualidade dos serviços. Rafael sugeriu uma abordagem focada em valor agregado, desenvolvendo pacotes de serviços premium que ofereciam conveniências exclusivas como coleta e entrega domiciliar, relatórios detalhados pós-serviço e garantias estendidas. A estratégia funcionou brilhantemente, não apenas retendo os clientes existentes, mas atraindo novos que valorizavam a proposta de valor diferenciada. Esse sucesso consolidou a confiança de Helena na parceria com Rafael. Ela percebeu que ele não apenas entendia o aspecto técnico dos negócios, mas também possuía intuição comercial natural e capacidade de inovação estratégica. Durante esse período, a vida pessoal de Rafael também passou por transformações significativas. Com estabilidade financeira e profissional, ele começou a reconstruir relacionamentos que havia perdido durante seus meses difíceis. Reencontrou antigos colegas de trabalho e até mesmo restabeleceu contato com familiares distantes. Um momento particularmente emotivo foi quando Rafael visitou o abrigo onde havia passado várias noites durante seus meses difíceis. Retornou não como alguém em necessidade, mas como um doador, contribuindo financeiramente para melhorar as condições do local e oferecendo oportunidades de trabalho para moradores que demonstrassem interesse e capacidade. A assistente social que o havia ajudado ficou emocionada ao vê-lo retornar em circunstâncias tão diferentes. Ela comentou que Rafael sempre havia sido especial, mantendo dignidade e ajudando outros mesmo em suas piores circunstâncias, e que não estava surpresa com seu sucesso. Helena acompanhou Rafael nessa visita ao abrigo, uma experiência que a tocou profundamente. Ver a humildade e generosidade dele, mesmo após alcançar sucesso, reforçou sua admiração por seu caráter. Ela percebeu que Rafael não havia mudado essencialmente. Ainda era a mesma pessoa que havia salvado sua vida sem hesitar, apenas agora com mais recursos para ajudar outros. Essa visita inspirou Helena e Rafael a desenvolverem um programa de responsabilidade social para a empresa. Decidiram criar oportunidades de trabalho e treinamento para pessoas em situações vulneráveis, oferecendo não apenas empregos, mas também suporte para a reconstrução de vidas. O programa começou modestamente, com a contratação de 3 pessoas do abrigo para funções de apoio na empresa. Rafael pessoalmente supervisionou o treinamento deles, oferecendo não apenas instrução técnica, mas também mentoria pessoal, baseada em sua própria experiência de superação. Os resultados foram surpreendentes. Os novos funcionários, gratos pela oportunidade e inspirados pelo exemplo de Rafael, demonstraram dedicação excepcional. 2 deles rapidamente progrediram para posições técnicas mais avançadas, provando que o programa não era apenas caridade, mas um investimento genuíno em potencial humano. A iniciativa gerou atenção positiva da mídia local e de outros empresários. Helena foi convidada para falar em eventos sobre responsabilidade social corporativa, sempre fazendo questão de creditar Rafael como o verdadeiro inspirador do programa. Durante uma dessas apresentações, Helena conheceu outros empresários interessados em implementar programas similares. Isso levou à criação de uma rede informal de empresas comprometidas, com inclusão social, com a empresa de Helena e Rafael servindo como modelo de referência. O sucesso do programa de responsabilidade social trouxe reconhecimento além do mundo empresarial. Rafael foi convidado para falar em escolas técnicas e universidades sobre sua jornada de superação, tornando-se uma fonte de inspiração para jovens enfrentando dificuldades. Essas palestras revelaram outro talento de Rafael, sua capacidade de comunicar experiências complexas de forma simples e inspiradora.
Ele falava sobre perseverança, dignidade no trabalho e a importância de manter valores sólidos, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Helena frequentemente assistia a essas palestras, sempre se emocionando ao ouvir Rafael compartilhar sua história. Ela percebia que a jornada dele havia transcendido sucesso profissional. Ele havia se tornado um símbolo de esperança e possibilidade para muitas pessoas. A parceria entre Helena e Rafael também se aprofundou pessoalmente durante esse período. Eles começaram a passar mais tempo juntos, fora do ambiente de trabalho, descobrindo interesses compartilhados em literatura, arte e filosofia de vida. Suas conversas evoluíram de discussões empresariais para reflexões profundas sobre propósito, valores e impacto social. Ambos perceberam que tinham visões complementares sobre como usar sucesso empresarial para criar mudanças positivas na sociedade. Helena trazia recursos e conexões, enquanto Rafael oferecia autenticidade e compreensão profunda das realidades sociais que queriam impactar. 6 meses após o lançamento do programa de responsabilidade social, os resultados superaram todas as expectativas iniciais. A empresa havia contratado 15 pessoas em situação de vulnerabilidade e 12 delas não apenas mantiveram seus empregos, mas demonstraram progresso técnico e pessoal significativo. O programa estava se tornando um modelo estudado por outras organizações. Rafael desenvolveu um sistema de mentoria estruturado, onde cada novo funcionário era acompanhado por um colega experiente durante os primeiros meses. Ele próprio atuava como mentor principal, oferecendo não apenas orientação profissional, mas também suporte emocional baseado em sua própria experiência de reconstrução de vida. Um caso particularmente marcante foi o de Marina, uma mulher de 28 anos que havia perdido tudo após um divórcio traumático e estava vivendo em um abrigo com sua filha pequena. Rafael identificou nela potencial para trabalhar na área administrativa e, pessoalmente, supervisionou seu treinamento em sistemas de gestão e atendimento ao cliente. Marina se revelou excepcionalmente talentosa e dedicada. Em 4 meses, havia dominado completamente suas funções e começado a propor melhorias nos processos administrativos. Sua transformação foi tão marcante que Helena a promoveu para assistente de gerência, com responsabilidades ampliadas e salário substancialmente melhor. A história de Marina se espalhou entre os funcionários e clientes da empresa, tornando-se outro exemplo inspirador do impacto real que o programa estava gerando. Rafael ficou particularmente orgulhoso ao ver que estava conseguindo oferecer a outras pessoas o mesmo tipo de oportunidade transformadora que Helena havia oferecido a ele. O sucesso do programa chamou a atenção de organizações governamentais e não governamentais focadas em inclusão social. Helena e Rafael foram convidados para participar de comissões e grupos de trabalho dedicados a desenvolver políticas públicas de reinserção social através do trabalho. Durante essas participações, Rafael se destacou por sua capacidade de articular as necessidades reais das pessoas em situação de vulnerabilidade. Sua credibilidade vinha não apenas de conhecimento técnico, mas de experiência vivida que poucos outros participantes possuíam. Helena observava com admiração crescente como Rafael navegava esses ambientes complexos, mantendo sempre sua autenticidade e foco no impacto humano real. Ela percebeu que ele possuía uma liderança natural que transcendia títulos ou posições formais. O reconhecimento público do trabalho deles culminou quando foram convidados para receber um prêmio de responsabilidade social empresarial da Câmara de Comércio local. A cerimônia foi um momento de grande emoção para ambos, simbolizando não apenas sucesso empresarial, mas validação de que estavam criando mudanças significativas na comunidade. Durante seu discurso de aceitação, Rafael falou sobre a importância de ver
além das circunstâncias imediatas das pessoas e reconhecer o potencial que existe em cada indivíduo. Ele enfatizou que o programa não era caridade, mas investimento inteligente em recursos humanos que a sociedade frequentemente desperdiça por preconceito ou falta de oportunidades. Helena complementou o discurso falando sobre como a parceria com Rafael havia transformado não apenas a empresa, mas sua própria perspectiva sobre liderança e responsabilidade social. Ela acreditou a ele a visão de que sucesso empresarial verdadeiro deveria ser medido não apenas por lucros, mas por impacto positivo na comunidade. Após a cerimônia, foram abordados por diversos empresários interessados em implementar programas similares. Rafael e Helena decidiram formalizar seu conhecimento criando um manual de boas práticas que pudesse ser compartilhado com outras organizações interessadas em iniciativas de inclusão social. O desenvolvimento desse manual se tornou um projeto conjunto que aprofundou ainda mais sua parceria, trabalhando juntos na documentação de processos, metodologias e lições aprendidas. Eles perceberam que tinham desenvolvido uma sinergia excepcional que ia muito além de questões empresariais. Durante as longas sessões de trabalho no manual, conversas sobre estratégias de inclusão social se transformavam naturalmente em discussões sobre valores pessoais, sonhos futuros e visões de como queriam contribuir para um mundo melhor. Ambos perceberam que compartilhavam não apenas objetivos profissionais, mas uma filosofia de vida centrada em serviço ao próximo e uso responsável de privilégios e recursos. O manual foi lançado 3 meses depois, em um evento que reuniu empresários, organizações sociais e representantes governamentais. A apresentação foi feita conjuntamente por Helena e Rafael, demonstrando a parceria equilibrada que haviam desenvolvido. O sucesso do Manual de Inclusão Social e o reconhecimento crescente do trabalho de Helena e Rafael criaram oportunidades que nenhum deles havia antecipado. Foram convidados para consultorias em outras cidades, participações em conferências nacionais e até mesmo um documentário sobre inovação em responsabilidade social empresarial. Durante uma viagem para uma conferência em São Paulo, onde apresentariam sua metodologia para uma audiência de executivos de grandes corporações, Helena e Rafael tiveram uma conversa que mudaria definitivamente a natureza de sua relação. Sentados no lobby do hotel, após uma apresentação particularmente bem-sucedida, refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Helena confessou que Rafael havia transformado não apenas seus negócios, mas sua compreensão sobre liderança, propósito e impacto social. Ela admitiu que, antes de conhecê-lo, estava focada principalmente em crescimento financeiro e competitividade, mas que agora via os negócios como uma plataforma para criar mudanças positivas significativas. Rafael, por sua vez, expressou gratidão profunda, não apenas pela oportunidade profissional que Helena havia oferecido, mas pela parceria intelectual e emocional que haviam desenvolvido. Ele mencionou que suas conversas e colaborações haviam expandido sua visão sobre o que era possível alcançar quando pessoas com recursos e pessoas com experiência real trabalhavam juntas. Durante essa conversa, ambos perceberam que sua conexão havia evoluído muito além de uma parceria empresarial. Existia uma admiração mútua profunda, baseada não apenas em competências complementares, mas em valores compartilhados e visões alinhadas sobre como queriam impactar o mundo. Nos meses seguintes, Helena e Rafael começaram a passar mais tempo juntos, explorando essa dimensão pessoal de sua relação. Descobriram que tinham muito em comum além do trabalho: amor por literatura, interesse em arte, preocupação com questões sociais e, principalmente, uma abordagem similar à vida baseada em autenticidade e serviço ao próximo. O desenvolvimento dessa relação pessoal trouxe uma dinâmica ainda mais rica para sua parceria profissional.
Eles se tornaram ainda mais eficazes trabalhando juntos, antecipando pensamentos um do outro e desenvolvendo estratégias que combinavam perfeitamente suas forças individuais. A empresa continuou prosperando sob sua liderança conjunta. Expandiram para 2 novas cidades, sempre implementando o programa de inclusão social como parte integral da operação. O modelo havia se tornado uma vantagem competitiva real, atraindo tanto clientes que valorizavam responsabilidade social, quanto funcionários talentosos que queriam trabalhar para uma organização com propósito. Durante esse período de crescimento, Rafael assumiu responsabilidades ainda maiores na gestão estratégica da empresa. Helena reconheceu que ele havia desenvolvido não apenas competência técnica e operacional, mas também visão empresarial sofisticada e habilidades de liderança excepcionais. Um momento significativo veio quando foram convidados para uma conferência internacional sobre inovação social em Genebra. A oportunidade de apresentar seu trabalho em um palco global foi emocionante, mas também representou o reconhecimento de que haviam criado algo verdadeiramente especial e replicável. A preparação para a conferência internacional os aproximou ainda mais. Trabalhando juntos na elaboração da apresentação, refinando argumentos e antecipando perguntas, eles desenvolveram uma sinergia que impressionava todos que os observavam trabalhar. A apresentação em Genebra foi um sucesso extraordinário. Sua metodologia foi elogiada por especialistas internacionais e receberam convites para implementar programas similares em outros países. Mais importante, várias organizações expressaram interesse em estabelecer parcerias para expandir o impacto de seu trabalho. Durante a viagem de volta ao Brasil, Helena e Rafael conversaram sobre as oportunidades internacionais que estavam surgindo. Ambos sentiram que haviam alcançado algo especial juntos, criando não apenas uma empresa próspera, mas um modelo de como negócios podem ser força positiva para a mudança social. Naquela conversa no avião, enquanto sobrevoavam o Atlântico, eles reconheceram formalmente que sua parceria havia se tornado algo muito maior do que qualquer um havia imaginado inicialmente. Não eram mais apenas sócios em negócios, mas parceiros de vida, em uma missão compartilhada de usar sucesso empresarial para criar oportunidades e esperança para outros. 2 anos após aquele encontro fatídico na avenida, Helena e Rafael estavam sentados no escritório principal de sua empresa, agora expandida para 5 cidades e reconhecida nacionalmente como modelo de excelência técnica e responsabilidade social. As paredes estavam decoradas com certificados de reconhecimento, fotos de funcionários que haviam sido transformados pelo programa de inclusão e artigos de jornal documentando o impacto de seu trabalho. A empresa havia crescido muito além das expectativas mais otimistas. Não apenas prosperava financeiramente, mas havia se tornado um símbolo de como negócios podem ser conduzidos com propósito e impacto social positivo. Mais de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade haviam encontrado oportunidades de reconstrução através dos programas que desenvolveram. Rafael, agora amplamente reconhecido como especialista em inclusão social empresarial, havia recebido convites para palestrar em universidades e conferências internacionais. Seu livro sobre superação e liderança inclusiva estava sendo publicado em 3 idiomas, com todos os lucros direcionados para programas de capacitação profissional em comunidades carentes. Helena havia sido eleita empresária do ano pela Câmara de Comércio, um reconhecimento que atribuía inteiramente à parceria com Rafael e à transformação que ele havia inspirado em sua abordagem aos negócios. Sob a liderança conjunta deles, a empresa não apenas havia alcançado sucesso financeiro, mas criado um modelo replicável de capitalismo consciente.
Naquele final de tarde, enquanto revisavam relatórios que mostravam o impacto de mais um trimestre de crescimento sustentável e inclusão social, ambos refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. O que começou como um gesto instintivo de humanidade havia se transformado em uma parceria que estava impactando centenas de vidas. Marina, a ex-moradora de abrigo que Rafael havia mentoreado, agora gerenciava uma das filiais da empresa e estava desenvolvendo seu próprio programa de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Seu progresso exemplificava como oportunidades adequadas podem liberar potencial humano extraordinário. Carlos, o gerente técnico que inicialmente duvidara de Rafael, havia se tornado um dos maiores defensores dos programas de inclusão. Ele frequentemente contava a novos funcionários sobre como Rafael havia transformado não apenas a cultura técnica da empresa, mas sua própria perspectiva sobre liderança e potencial humano. Durante sua conversa naquela tarde, Helena e Rafael discutiram os planos para expandir internacionalmente, levando seu modelo para outros países onde empresários estavam interessados em implementar abordagens similares. Organizações em Portugal, México e África do Sul haviam expressado interesse em parcerias para adaptar a metodologia às suas realidades locais. Eles também falaram sobre o projeto pessoal que estavam desenvolvendo juntos, uma fundação dedicada especificamente a criar pontes entre o mundo empresarial e populações vulneráveis. A fundação operaria independentemente da empresa, focando puramente em impacto social e desenvolvimento de programas replicáveis. Enquanto o sol se punha através das janelas do escritório, Rafael pegou uma foto emoldurada em sua mesa. Uma imagem dele próprio no dia em que havia salvado Helena, retirada das câmeras de segurança da rua. Era um lembrete constante de como um único momento de coragem e compaixão pode alterar completamente o curso de múltiplas vidas. Helena observou Rafael olhando a foto e sorriu, lembrando-se de sua própria transformação. Antes de conhecê-lo, ela havia estado focada principalmente em lucros e crescimento empresarial. Agora, media sucesso pelo número de vidas transformadas e oportunidades criadas para pessoas que a sociedade frequentemente negligencia. Naquele momento de reflexão compartilhada, ambos reconheceram que sua história havia se tornado muito maior do que qualquer um deles individualmente. Haviam criado um legado de esperança, demonstrando que transformação genuína é possível quando pessoas se conectam através de valores compartilhados e compromisso com o bem comum. A empresa que construíram juntos continuaria crescendo e impactando vidas, mas mais importante, o modelo que desenvolveram estava sendo replicado por outras organizações ao redor do mundo. Seu verdadeiro legado não estava nos ativos financeiros que haviam acumulado, mas nas centenas de pessoas que haviam encontrado dignidade, propósito e oportunidades através de seu trabalho. Enquanto se preparavam para deixar o escritório naquela noite, Rafael e Helena sabiam que sua jornada estava apenas começando. Tinham planos ambiciosos para expandir o impacto de seu trabalho, mas mais importante, tinham a certeza de que construíram algo sustentável e significativo, que continuaria transformando vidas muito depois que eles não estivessem mais diretamente envolvidos. A história havia começado com um homem sem teto salvando a vida de uma mulher rica, mas evoluíra para algo muito mais profundo, uma demonstração poderosa de que quando pessoas se conectam através de humanidade genuína e valores compartilhados, podem criar mudanças que transcendem suas circunstâncias individuais e impactam positivamente a sociedade como um todo. O gesto heróico de Rafael naquela tarde não apenas salvou a vida de Helena, ele iniciou uma transformação que continua salvando e transformando vidas até hoje,
provando que às vezes um único ato de coragem e compaixão pode realmente mudar o mundo. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima!